Deus, louvar a Deus também pela vida dos pastores dessa casa que nos permitem estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo contato, pela confiança, é sempre bom estar aqui. Você que trouxe sua Bíblia, Salmo de número 126. Salmo de número 126, quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, o amor da minha vida. Obrigado, meu amor, por lutar as minhas guerras, caminhar comigo. Obrigado por tudo, viu? Salmo de número 126, nós iremos ler o verso de número 1 a seguir. Se puder me dar só mais um pouquinho de retorno, tem como? Salmo 126, o verso é o de número 1. Quantos acharam, digam amém. Está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Verso 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E você diz amém. Glória a Deus. Abra o seu coração, Deus vai continuar falando conosco nestes 12 dias de clamor, como tem feito nas noites anteriores. Continuará falando mais uma vez aos nossos corações. O texto que lemos no livro de Salmos trata-se de uma das mais belas e ricas canções apresentadas pela Bíblia. Salmos vem da expressão hebraica psalmoi, que faz alusão a um instrumento de dedilhar. Os salmos não são histórias contadas, salmos são cânticos, composições que eram utilizadas como o inário oficial de Israel. E este inário era utilizado tanto nos momentos bons, de alegria, de conquistas, como também nos momentos de dificuldade, os momentos de luta, os momentos de lágrimas derramadas e de choro. Este salmo que lemos em especial é um salmo que carrega uma mensagem muito profunda e poderosa, porque aqui o salmo de número 126 é um salmo que expressa a alegria do salmista por um feito extraordinário do Senhor. E este feito trata-se justamente do retorno do povo de Israel após 70 anos em cativeiro, sendo humilhado, escravizado. E agora este salmo é a celebração do retorno deste povo para a sua terra de origem, a saber, Jerusalém. Este salmo trata-se de um salmo que celebra uma conquista que já se manifestou. É um salmo que enaltece também o poder do semeador e da semente. Este salmo trata-se de uma canção que manifesta o poder de Deus em transformar quaisquer situações da nossa vida. É interessante que este salmo vai enaltecer também, além do poder do semeador e da semente, o salmo de número 126 enaltece o poder que tem uma lágrima. É um salmo que faz lembrar aquele povo as muitas lágrimas que foram derramadas,
enquanto estavam em um período de cativeiro, pagando pelos pecados dos pais e até mesmo os pecados que eles cometeram. Este salmo, que enaltece o poder de uma lágrima, nos mostra que as lágrimas não tratam-se de uma expressão de tristeza. As lágrimas é a forma em que as sementes são regadas. Todas as vezes que uma lágrima é derramada, as sementes que estão na nossa terra, elas estão sendo regadas para que um dia possam ser colhidas. O verso de número 1 que lemos inicia-se dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, e aqui está a chave, nós estávamos como os que sonham. Repita comigo: como os que sonham. Essa expressão usada pelo salmista está fazendo uma linguagem de comparação. Quando eles dizem como os que sonham, só se pode comparar uma coisa quando se existem dois elementos para se fazer uma comparação. Nós não podemos comparar aquilo que não conhecemos. Então, quando o salmista diz que quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, isso revela que quem estava no cativeiro estava sendo privado de muitas coisas. Quem estava dentro do cativeiro, eles estavam sendo privados da liberdade, das escolhas e de tantas coisas que alguém fora de um cativeiro poderiam viver. Mas o que o salmista está dizendo, como é que nós estávamos? Igualzinho a um sonhador. O que ele está dizendo é: nós sabemos o que é sonhar, porque durante 70 anos de cativeiro, nós fomos privados de muitas coisas. Nós fomos privados de estar em Jerusalém, mas não de sonhar com ela. Nós fomos privados de estar no templo, mas não de sonhar com ele. Nós fomos privados de estar nas ruas de Jerusalém, mas não de sonhar com ela. Isso nos mostra que nós podemos até estar privados de viver algumas coisas que gostaríamos. Nós podemos até não estar desfrutando, os nossos pés podem até não ter pisados lugares que você gostaria de pisar. As suas mãos podem até não ter apalpado conquistas que você ainda não recebeu. Mas o que o salmista está dizendo, mesmo que as privações, mesmo que ainda você não tenha alcançado, você não pode deixar de sonhar. Porque quando ele está dizendo, quando o Senhor fez, nós éramos como o que sonham. Quem não sonha, jamais pode comparar o estado que estava com aquilo que o Senhor irá te levar e fazer. Você não pode deixar de sonhar. O seu Deus é um Deus que realiza sonhos, até porque os dias difíceis podem tirar muita coisa de nós, os exílios podem tirar muita coisa de nós, os cativeiros podem tirar muitas coisas de nós, mas eles não podem nos impedir de sonhar. 2026 não será apenas um ano de sonhos, será o ano de realizações do Senhor para a tua vida. É por isso que Deus te trouxe aqui. Ouse sonhar, porque o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Deus está dizendo: sonhe, ouse sonhar. Por quê, pastor? Porque quando o Senhor fizer, você vai poder dizer:
foi exatamente como eu sonhei. Segure na mão de quem está do seu lado, balance essa pessoa e diga: sonhe, ouse sonhar, porque quando o Senhor fizer, a sua boca se encherá para dizer: foi igual eu sonhei, foi igual eu sonhei. Os seus sonhos não podem morrer. O que eu estou lendo aqui é uma palavra que é verdade. A palavra que está sendo liberada aqui é uma palavra aos sonhadores. Ouse sonhar, porque quando acontecer, eu não estou dizendo se acontecer, eu estou dizendo quando aconteceu. Só quem sonhou vai poder dizer: foi igual eu sonhei, foi igual eu sonhei, foi igual eu sonhei. Coloque a mão no seu coração, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão em guerras, pessoas que estão privadas de muitas coisas, pessoas que estão restritas, talvez da roupa que sonhou, talvez do carro que sonhou, talvez da casa que sonhou, talvez do salário que gostaria, talvez de viver realizações que estão fora da sua expectativa. E Deus está dizendo: como aqueles que estavam no cativeiro sonharam em voltar para Jerusalém, mesmo privado de muitas coisas, assim eu farei na sua história. Hoje você não pode pisar, mas se os seus sonhos chegarem lá, eu sou poderoso para fazer. Alguém vai dizer aqui: foi igualzinho o jeito que eu sonhei. Com a mão no seu coração, eu gostaria que você fizesse a sua mente viajar até o lugar do teu sonho. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, não sei qual é a área que você precisa de uma realização de Deus, mas este ambiente é ambiente profético, e em ambientes proféticos milagres costumam acontecer. Deus está dizendo: leve o teu pensamento até este lugar, leve o teu pensamento àquilo que você deseja viver em 2026, porque chegará o dia ainda este ano, diz a boca de Deus, que você vai se lembrar deste culto e vai dizer: pastor Elias, foi exatamente como eu sonhei. Quantos creem na profecia? Levante a mão, enche tua boca de glória, porque o Senhor realiza sonhos. 2026 será o ano de realizações de Deus na sua história. O verso de número 2 do Salmo de número 126 vai dizer: então a minha boca se encheu de riso. É interessante que Israel foi privado de muitas coisas no período do cativeiro, mas não há um relato sequer que nos mostre Israel sendo privado de comida e bebida. É por isso que o salmista no Salmo 126 vai dizer: a minha boca se encheu de riso, porque o que faltava na boca do povo não era comida, o que faltava na boca do povo era sorriso. E este salmo é uma profecia para o teu coração, porque tem pessoas que atravessaram 2025 derramando muitas lágrimas, mas Deus está dizendo: 2026 eu vou encher a tua boca de riso, eu vou colocar nos teus lábios um novo cântico. Você tem mão para receber a profecia? Levante ela, por gentileza. Este ano será
será o ano das maiores gargalhadas e sorrisos da tua história, será o ano das mais belas fotografias que você vai tirar. Deus vai encher a tua boca de riso, o nome dele vai ser glorificado. Há uma palavra para a igreja Peniel: suporta mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. A minha boca se encheu de riso, e a nossa língua de um novo cântico. É interessante que quando se faz um comparativo com este salmo, o número 126, esse salmo expressa a alegria da saída do cativeiro, enquanto um outro salmo, que é o de número 137, vai nos revelar a agonia de quem está no cativeiro. O texto vai dizer no salmo de número 137: junto dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Repita comigo: nos assentamos e choramos. Pode ser um pouquinho mais forte, diga: nos assentamos e choramos. O salmo de número 137 vai nos revelar um tempo de cativeiro, em que eles se assentam e choram, enquanto o 126, eles celebram a alegria de quem está saindo. O de 137, eles estão agonizados, eles se assentam e choram às margens do rio. É interessante que sentar e chorar à beira do rio é uma opção. Por quê? Porque o cenário de cativeiro sempre foi o mesmo para todos. Todos sentaram-se e passaram por um cativeiro no cenário bíblico, mas no salmo de número 137, eles sentam e choram. É interessante que o livro do profeta Ezequiel também está no meio de um cativeiro, e o texto vai dizer: e eu estava à beira do rio Quebar, no meio do cativeiro, e de repente os céus se abriram e eu tive visões de Deus. O salmista está dizendo: à beira do rio eu sentei e chorei. Ezequiel está dizendo: engraçado, no mesmo cativeiro e no mesmo rio eu vi os céus abertos e tive visões de Deus. Sabe o que o texto está nos mostrando? Sentar e chorar é uma opção, porque enquanto você chora pelo cativeiro que você vive, no meio do cativeiro Deus quer te dar visões do céu. Foi no meio dos maiores períodos de luta que Deus fez coisas extraordinárias. Eu preciso repetir isso aqui. Foi nos momentos de maior luta da história do povo que Deus fez coisas extraordinárias. Foi no meio da cova dos leões que Deus desceu para dar o livramento. Foi no meio da fornalha de fogo ardente que o quarto homem desceu e ninguém se queimou. Foi no meio do deserto que apareceu a coluna de fogo e a nuvem de dia. Foi no meio do deserto que Deus mandou o pão do céu. Foi no meio do cativeiro que Ezequiel viu os céus abertos. Deus está dizendo: sentar e chorar é uma opção. Enquanto uns choram, outros têm visões de Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: sentar e chorar é uma opção. Diga assim: enquanto uns sentam e choram, diga assim, outros estão tendo visões de Deus. Aleluia, aleluia. Até porque a água do cativeiro é a mesma, o rio
é o mesmo, a dor é a mesma, o cativeiro é o mesmo, a pressão é a mesma. Uns sentam e choram, outros levantam os olhos e veem os céus abertos. Nesse tempo de dor que você está enfrentando, não será um tempo de estagnação e tristeza, mas será um tempo de revelações do novo tempo que Deus começa na tua história. 2026, guarde isso, janeiro de 2026 marcará um novo ciclo de Deus para a tua história. Enxugue as lágrimas, porque Deus começa um novo ciclo hoje. Quantos acreditam nisso e podem levantar a mão para dizer glória? Então aqui nós temos um contraponto, porque o Salmo de número 137, voltando aos Salmos, eles sentam e choram. Nós estávamos no cativeiro e nos assentamos e choramos, mas o Salmo 126, que é o Salmo que lemos, está escrito: aquele que leva a poderosa palavra, a poderosa semente, andando e chorando. O 137 diz sentado e chorando. O 126 diz andando e chorando. Isso nos mostra que nos dois salmos existe um verbo que se repete. Qual é? Chorar. Repita comigo: chorar. Só que enquanto no 137 o verbo chorar é acompanhado do verbo sentar, no 126 o verbo chorar é acompanhado do verbo andar. Ou seja, a única coisa que não muda no meio dos cativeiros da nossa vida é o choro. O que muda é se você vai passar pelo cativeiro sentado chorando, ou chorando e andando em direção ao propósito que Deus tem preparado para você. Eu sei que é noite de guerra, eu sei que o diabo está tentando afligir, abalar, vencer pelo cansaço muita gente, mas Deus te trouxe aqui para dizer: a pressão é a mesma, o vento é o mesmo, o cativeiro é o mesmo, a dificuldade é a mesma. Tem gente que senta e chora, mas tem gente que entrou aqui nessa noite, pastor, dizendo: eu posso até chorar, mas não vou parar no meio do caminho, eu continuo andando e olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Só para Satanás ficar envergonhado, quem aqui não vai ficar parado? É tempo de caminhar em direção ao propósito. É você que escolhe sentar e chorar, ou andar e chorar. O choro aparece nos dois casos, mas uns sentam e abrem mão de tudo. Os outros continuam chorando, mas dizem, mesmo chorando, eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Meia dúzia pegou isso aqui. Mesmo chorando, eu não abro mão do que Deus colocou na minha mão. Mesmo debaixo, alguém já pegou isso aqui? Mesmo debaixo de guerra, eu não solto a espada que Deus colocou. Eu não solto a espada que Deus colocou. Eu estou pregando para a gente no meio da guerra aqui, e tudo que o diabo quer é falar para você: senta, desiste, joga tudo para o alto. Mas diz a palavra rema de Deus nessa noite: enquanto uns não vieram, sentaram e choraram, você entrou chorando, mas continua de pé, continua caminhando, queira o diabo ou não, você não vai parar.
Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, pega na mão dessa pessoa, ele precisa dessa palavra. Pega na mão dele, obedece o profeta para não perder a mão. Segura na mão de alguém. Se ele achar ruim, ele me pega na saída e diga: não é tempo de parar. Diga assim: chorar é livre, o choro é livre, mas sentar é para os fracos. Quem é da Peniel não senta e chora. Quem é Peniel pode até chorar, mas continua caminhando. Quem vai continuar caminhando aqui? Deixa eu ver se você tem glória na boca. Por um minuto de mão levantada, enche essa casa de adoração, porque o diabo apostou que ia te parar, que ia tirar o cântico da tua boca, que ia te paralisar no meio do caminho. Mas hoje o inferno precisa ouvir: a Peniel continua de pé, chorando, mas de pé, chorando, mas cheio, chorando, mas carregado da glória, chorando, mas não abandonou o propósito. Você pode adorar a Ele por 30 segundos, faça isso. Aumente o volume da adoração. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui. Amandore Macia, aleluia. O Salmo 137, para aqueles que sentam e choram, revela que eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Repita comigo: penduraram as harpas no salgueiro. Essa expressão é uma expressão de tristeza, é uma expressão de choro. O salgueiro é uma árvore que outrora era usado para que os seus galhos fossem utilizados, para que o povo de Israel pudessem festejar, fazer festa para Deus. Mas o mesmo salgueiro que foi instrumento de festa, agora é cabide para pendurar as harpas. Agora é um instrumento de tristeza. O salgueiro, esta árvore, participou das festas de Israel como momentos de alegria, mas agora este salgueiro é um instrumento que Israel se utiliza para pendurar as suas harpas. Muitos lugares, muitas pessoas foram palco de grandes alegrias, mas hoje são palcos de verdadeira tristeza. Mas Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: você não pode pendurar a harpa no salgueiro. Você não pode pendurar a harpa no salgueiro, porque pendurar a harpa no salgueiro é abrir mão daquilo que Deus te prometeu, é deixar de lado aquilo que Deus disse que faria na tua história, por causa da tristeza, do choro, do cativeiro, das privações. A vontade, a expressão que utilizamos, chutar o balde, jogar tudo para o alto, é como um texto bíblico que diz: penduraram as harpas no salgueiro. É como se eles estivessem dizendo: aqueles que antes tinham uma alegria de servir, hoje querem parar com a obra. Aqueles que tinham prazer de se envolver, hoje se esfriaram no envolvimento da obra de Deus. Mas Deus tem uma obra para esta igreja. É por isso que Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, porque muita gente pendurou a harpa no salgueiro. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: a harpa não será pendurada. Nesta harpa, diz o Senhor, você cantará muitos cânticos de vitória, muitos cânticos
cânticos de livramento, muitos cânticos de cura. Tem alguém que precisa de renovo, tem alguém que precisa ser restaurado aqui. Levante a mão para receber o bálsamo que desce do céu como uma cachoeira de Deus. Diz o Senhor nessa noite: eu estou renovando as suas forças, eu estou te trazendo ânimo, eu estou arrancando a enfermidade, eu estou te trazendo a minha paz. A harpa não será pendurada, você não para no meio do caminho. Eu sou a restauração para a tua história hoje. Você pode olhar para quem está ao seu lado e diga assim: vai voltar a ter alegria. Diga para ele: vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter paz, vai voltar a ter festa, vai voltar a ter regozijo. Eu estou liberando e só meia dúzia está pegando. Vai voltar a ter alegria. A tua história não termina assim, irmão, é só um momento. Ele tem prazo de validade para acabar, não vai terminar como está. O lugar da harpa não é pendurado, é na sua mão. O lugar da harpa não é pendurada, é na sua mão. Enquanto Davi tocava a harpa, os espíritos malignos de Saul tinham que bater em retirada. O diabo quer que você pendure a harpa, porque ele quer calar a sua voz profética. Ele quer paralisar a boa obra que Deus começou na sua vida. Mas há uma palavra para Peniel nessa noite: as harpas não serão penduradas. As harpas não serão penduradas. Para as Miriams que guardaram o pandeiro, achando que não teriam mais momentos de alegria, diz o Senhor: Miriam, tire a poeira do pandeiro, porque você vai voltar a tocar. O mar vai se abrir ali na frente e você vai ter motivo para cantar. Só o Senhor é Deus. Quem crê que vai voltar a cantar o hino de vitória este ano? O verso de número 4 nos diz: traze-nos outra vez. Espera aí. Se o salmo de número 126 é o salmo que celebra a conquista e a vitória de quem saiu do cativeiro, por que é que o verso de número 4 está dizendo: traze-nos outra vez? É porque quem estava do lado de fora, aquele que já havia saído, estava clamando por aqueles que ainda estavam no cativeiro. E é isso que a igreja de Cristo nos dias de hoje deixou de fazer. Nós já saímos do cativeiro, mas deixamos de clamar por quem ainda lá está, como se nós estivéssemos. Nós não clamamos mais por quem está no cativeiro, nós não lutamos mais por essas almas. Nós precisamos clamar nessa noite e levantar um clamor com fervor, como se estivéssemos lá. Sabe por quê? Jesus manda dizer à igreja: Peniel, se prepare, você já saiu do cativeiro, mas alguém da tua família continua lá. Mas 2026 é o ano que nós vamos clamar, e quem estiver preso no cativeiro, preso à cocaína, preso à prostituição, preso às drogas, preso às baladas, diz o Senhor, o teu clamor nessa noite pode tirar quem está no cativeiro e trazer para o... Alguém acredita que esse ano ainda você vai cantar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Só para saber se eu não estou sozinho, levanta a mão quem crê. Eu estou visitando o cativeiro, eu estou tirando alguém que está preso. Por amor a você, eu fecho sepultura. Por amor a você, eu dou livramento para alguém lá de dentro. Não vai morrer no cativeiro. O Deus que te tirou de lá visita quem está lá e vai trazer também.
Deus vai trazer alguém que está no cativeiro. Recebe essa palavra. Por amor a você, eu visito o cativeiro que eu te tirei, e tiro de lá alguém que você ama e ora. E tiro de lá alguém que você derrama lágrimas, para que Jesus arranque de lá. Fique tranquilo, há poder na oração de um justo. O mesmo Deus que te tirou, que te arrancou, que te deu banho de sangue, que te tirou de lá, e hoje você pode cantar com um cântico de júbilo. Hoje você pode celebrar o que Jesus fez na tua história. Hoje tem pessoas aqui que podem subir no altar e contar o testemunho daquilo que Deus transformou. E Deus está dizendo: não vai parar em você, não vai parar em você. O Deus que te tirou do cativeiro vai arrancar os que estão lá também. O salmista termina dizendo: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Semear em lágrimas também é semear com lágrimas, lágrimas que regam a terra. Enquanto você chora, você não manifesta a sua tristeza, você rega a terra em que você está. Isaías, no capítulo de número 25, diz que Deus enxugará toda lágrima que foi derramada dos nossos olhos. Só que eu tenho uma notícia melhor para você. Quem quer saber, diga eu. A notícia melhor é que em Apocalipse 21:4 está escrito: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto em Isaías a lágrima que é enxugada é a lágrima que já foi derramada, em Apocalipse Deus está dizendo: quando você chegar no céu, a lágrima não vai ser derramada, eu vou enxugar ela de dentro dos seus olhos. Por quê, pastor? Porque eu vou aposentar a lágrima por tempo de casa. Aqui nós podemos até chorar, mas há um lugar preparado no céu, e lá a lágrima terá se aposentado. Ele enxugará, não do rosto, mas do olho, toda lágrima. Quem é que vai para lá? Deixa eu ver. O texto termina dizendo: aquele que leva a poderosa semente. Isso é tremendo, porque tem dias que somos nós que levamos a semente, pastor, mas tem dias que é a semente que nos leva. Tem dias que você vem pregar animado, que você vem para a igreja no manto, você traz a semente. Mas tem dias que quem traz você é a semente. Você diz: eu vou, mas eu não vou porque eu quero não, porque eu estou animado não. Eu vou por causa do meu compromisso. É a semente que me levou. Às vezes a guerra é tão grande, às vezes o vento é tão forte, que talvez não seja você que trouxe a semente, foi a semente que te trouxe. Mas o mais importante é que você está num ambiente do sobrenatural, e nesse ambiente de sobrenatural, coisas extraordinárias de Deus estão sendo liberadas para você. Eu vim pregar para dois públicos aqui. Primeiro, aqueles que Deus já tirou do cativeiro, porque Ele está escrevendo uma nova história para você. Ele está dizendo: sua boca vai se encher de riso. Essa é a palavra dessa noite para o teu coração. 2026, eu vou encher a tua boca de riso. Você terá 1000 motivos para sorrir. Mas essa palavra também tem um outro público. E quem é, pastor? É os que ainda estão no cativeiro. E talvez você entrou aqui nessa noite sentado e chorando. Por quê? Porque talvez você ainda está no cativeiro, porque você saiu para dar uma volta mundo afora e não conseguiu mais voltar. E aquele que era para estar caminhando, sentou, parou no meio do caminho.
Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma nova chance para você. Jesus tem poder para te arrancar de todo e qualquer cativeiro. Eu não sei se é a cocaína que te prende, eu não sei se é a bebida que te prende, eu não sei se são prostituições que te prendem, mas o Deus que fala na minha boca é poderoso para nos tirar, assim como tirou a mim e muitos que estão aqui. Ele também pode te arrancar desse cativeiro e colocar um novo cântico na sua boca. Antes de orar, eu preciso orar por alguém nessa noite que se afastou dos caminhos do Senhor, mas que nessa noite ouviu Deus e disse: pastor, Deus falou comigo, eu quero sair desse cativeiro. Onde está a primeira pessoa? Eu preciso orar e liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Onde está a primeira pessoa que entende que é Deus quem falou contigo e hoje quer voltar para os pés de Jesus e ser arrancado do cativeiro? Tem alguém no nosso meio? Faça um sinal, e um sinal com as mãos pode mudar a história da sua vida. Se você não tiver forças, eu posso descer até aí te buscar, mas essa noite não pode terminar sem você no altar. Deus está falando com você. Você pode dar um toque em alguém que está ao seu lado e diga assim: Deus está falando com você. Deus pode te tirar desse cativeiro, mudar a tua história, colocar um novo cântico na tua boca. Tem alguém? Ali está a primeira pessoa. E cadê a igreja que se alegra? Cadê aqueles que estão fora do cativeiro e se alegram por aqueles que Deus está tirando de lá? Onde está a segunda pessoa? E eu sei que tem. Cadê você, jovem? Talvez seja a sua última oportunidade. Talvez foi a noite que Deus reservou para mudar a tua história. Aqui tem mais 2 vidas que estão sendo arrancadas do cativeiro. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, vem aqui à frente, nós estávamos como os que sonham. Então a minha boca se encheu de riso, a minha língua de um novo cântico, e assim diziam: grandes coisas fez o Senhor. Tem mais alguém que precisa vir, e eu sinto graça de Deus para isso. Eu sei que essa palavra foi para aqueles que já saíram do cativeiro, mas tem pessoas aqui que penduraram as harpas no salgueiro e precisam ser tiradas de lá. Onde está a sexta pessoa que precisa vir? Talvez seja a sua última chance, e o Senhor te chama, talvez nos fundos. Você sentou meio escondido para ninguém te ver, mas a voz de Deus te alcançou aí. Não seja resistente. Olha aí, tem mais uma alma preciosa que Jesus arranca do cativeiro. Esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que salva. Tem mais alguém? Eu não vou ser insistente nem cansativo, mas se tiver mais alguém, eu desejo do meu coração orar por você hoje, porque hoje Deus pode mudar a tua história. Hoje Deus pode te arrancar dessa prisão, dessas privações, dessa vida infeliz sem Deus. Hoje Ele pode mudar a sua história. Talvez você um dia já levou a semente, mas hoje foi a semente que te trouxe. Tem mais alguém? Levante a sua mão e eu quero orar por você. Há mais alguém nessa noite? Eu sei que tem, por isso eu insisto. Falta mais alguém, e já está vindo ali, porque é Jesus quem faz. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Se coloque de pé, igreja de Cristo. Então Ele encheu a minha boca de riso. Põe a mão no teu coração. Você que está aqui na frente, você pode dobrar os joelhos diante de Jesus. Faça isso. É diante dele, não é diante de igreja, não é diante de ministério, não é diante de pregador, é diante de Jesus. Se você pudesse, dobre. Se você pudesse, dobre. Que não seja por impulso ou por emoção, que seja um arrependimento genuíno.
que seja do fundo da tua alma, porque nunca mais os seus pés pisarão naquele cativeiro, nunca mais a tua mão pegará um copo de uísque, nunca mais na tua boca vai chegar cocaína. O Deus que nos tirou do cativeiro arranca você de lata. Pode cantar. Deus, a tua palavra foi pregada, Jesus, e nós te louvamos porque vidas preciosas se rendem ao teu altar. Senhor, perdoa os pecados do teu povo, escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que já saíram do cativeiro, não nos deixe, Senhor, pendurar as harpas no salgueiro. Eu oro porque eu sei que tu muda história. A minha oração tem uma assinatura. Eu gostaria de convidar jovens aqui, homens e mulheres, para dar um abraço nesses que Deus está tirando do cativeiro. Sai do teu lugar para abraçar alguém. Depressa, depressa. Sai do teu lugar para abraçar alguém. Deus abençoe. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Podem aplaudir ao nome de Jesus. Faça isso. Obrigado, Jesus. Se assente por um minuto. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco do meu material. Se você sentir de Deus de investir na sua vida, me procure após o término desta reunião. Além de pregar a palavra em toda a nossa nação,